E aí eu comecei a ir para o estúdio com a minha mãe e para acompanhar a minha irmã. E daí eu comecei a ver minha irmã fazendo aquilo ali, né? E eu achei interessante, me interessou aquilo ali. Mesmo com 3, 4 anos de idade, eu achava aquilo legal, era uma brincadeira para mim. E eu fui na sala da Guta Matos, que era diretora de elenco na época, e falei, eu quero fazer o que minha irmã faz. E ela Mas achou aquilo... quantos anos que eu você acho foi que lá? Pra... com 4, 5 Pô, anos. eu, 4, 5 anos, não sei nem chegar na sala eu, da Guta assim, pra falar alguma coisa. Não Mas ia naquela conseguir época chegar deveria lá, ter não. aquela cara de pau, É né? um menino Moleque, prodígio, né? né? É um menino prodígio. Então, assim, ela achou aquilo bonitinho, né? Fofinho e tal. E eu comecei a fazer Caso Verdade. E aí eu fiz Caso Verdade e tal. E dali surgiu a primeira novela, que foi A Selva de Pedra, né? Segunda versão, pelo amor de Deus. Eu fiz o Tico e foi engraçado, porque A Selva de Pedra, quem dirigiu, se eu não me engano, foi o Denis Carvalho. E Gigante também. Gigante. E aí, graças a Deus, eu tive o prazer de trabalhar com muita gente boa, gigante, assim. E eu lembro que uma das coisas que eu fiquei conversando com ele foi contando uma história de como minha mãe me deixou com a minha avó e tal, e eu pulei o muro de casa, eu sempre morei aqui no subúrbio, né? Que isso, então cara. eu sempre fui moleque de Fugiu, rua, vamos dizer fugiu. assim. E aí eu fui pular pra casa do vizinho pra pegar fruta e Eita. tal, e minha avó me procurando pela rua, Desesperada. desesperada. E ele achou isso do cacete e tal, e, enfim, era o Tico. Consegui fazer o Tico. E dali foi pra uma coisa meio que automática, foi pra Hipertensão, que era uma novela com Carlos Eduardo Dolabella, né? E ele tinha um monte de filho, tipo Gaspar, assim. E ali eu conheci o Taumaturgo, conheci a Maria Zilda, conheci o Eri Jones, que era a primeira novela do Eri. Pô, maneiro. Enfim, mas eu era mais um filho, né? A Carla Marins estava começando também, fazia minha irmã, o Jonathan Nogueira, que hoje em dia não tá mais não tá atuando, né? Tá fazendo outras coisas também. Cara, eu imagino assim, ser ator, assim, com 4 anos de idade. Eu não consigo decorar nada. Imagina pegar um texto pra decorar com 4 anos de idade, ô Diego. Às vezes, não sei, mas pode ser uma fala livre, né? Na verdade, assim, eu te confesso que eu não lembro muito, né? Mas eu lembro que minha mãe ficava muito em cima, né? Eu saía da escola e era uma exigência deles também, estudar. Não tinha essa questão de, tem que tirar nota boa. Não, mas tinha que estar estudando. E, obviamente, vai de tirar nota boa dos pais. Sim. Não é uma cobrança do trabalho. Muita gente perguntava isso. Enfim, e acho que você tinha tônica do negócio, né? As falas eram eram menores e era uma coisa mais do cotidiano, do dia a dia. Sim, claro. E dali, passou um tempo, teve a Top Model, que foi o grande boom, assim. Foi o boom, né? E no primeiro momento eu não tinha ficado na novela. Teve uma pré-seleção e era um outro ator, que hoje é meu amigo, enfim, que é o Patrick de Oliveira. E por algum motivo ele não ficou na novela. E a Guta, que era minha madrinha, vamos dizer assim, lá dentro, falou para um diretor, que era o Damião, e pro Mário Márcio Bandar, falou, pô, eu tenho um ator, menino e tal, que é muito bom, blá, 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 encheu minha bola. Aí ele falou, manda ele vir aqui. Aí minha mãe me levou lá. Aí ele me levou num set de gravação no Alto da Boa Vista. E chegou lá, tava gravando Malu e Taumaturgo. E o Taumaturgo já me pegou, por causa de hipertensão, me pegou no colo. Falou, pô, esse garoto é muito bom. Isso eu lembro, é muito engraçado. Eu tenho uma memória muito boa em relação a algumas situações assim, né? Uma coisa marcante, né? Pra você foi marcante. Cara, muita coisa assim foi marcante. O cara nasceu já na parada. Eu tenho uma memória muito marcante com essas coisas. Muito maneiro. E aí eu desci dali, né, do alto, a gravação, a estrutura deles era ali na Herbert Richter, na subida do alto. E dali eu fui assinar contrato, aquelas coisas todas. E eu fiquei amarradão, porque antes disso, teve uma gravação aqui perto. E eu fui ver a gravação e eu conheci alguns produtores. E eu não tava na Top Model. E aí um dos produtores falou assim, pô, a novela vai ser do cacete, é na praia. Pô, eu amo praia, mano. Aí é na praia, que não sei o que, eu fui pra casa chorando. Minha mãe, o que eu falei, eu encontrei o produtor tal, vai ter a novela, pô, eu não vou fazer. E depois eu peguei a novela
E aí, pô, eu saía da escola e ia pra praia, todo dia gravar. Então isso... Não, pô, Top Model foi uma novela que marcou, né? Marcou uma galera aí. Marcou uma galera. Enfim, e aí foi meu primeiro trabalho com o Calmon também, né? O Antônio Calmon. E depois veio o Vamp, que também foi outra guerra. Cara, vou te falar assim, eu acho que nada dos personagens aí, nada foi fácil, não. Eu não passei muito por teste, mas eu passei por algumas provações. Porque Top Model foi isso, né? E a Vamp, eu não sei se eu tô falando demais. Não, Não, que isso, cara. Você falou pra eu É o apresentar, seu eu tô espaço, apresentando, o espaço é seu, pô. Esse é o espaço biográfico, a gente chama de biográfico, né? É, Que é espaço aquilo que biográfico. você conta a sua história mesmo, vai lá no beleza. fundo mesmo. E aí depois do Top Model veio Vamp. E a Vamp veio mais uma curiosidade. Porque era do Calmon também. E eu fui chamado para fazer alguma novela na Manchete. Eu não lembro. Extinta Manchete, né? Nem lembrava que tinha. A única novela que eu lembro da Manchete foi Pantanal. Pantanal. É. Então, mas não foi Pantanal. Eu não lembro se foi Ana Raiz é Trovão, algo parecido. E só que eu tava com a promessa de entrar na novela do Calmon, a próxima, que era Vamp. E não aconteceu. E aí minha mãe, né, como toda mãe, Por quê? ela ligou lá pro Calmon, foi super educada, só que Nem não, eu xingou. acho. Nem xingou ele um pouco. Não, e assim, falou, não é isso que faz com uma criança, blá, que tinha aquela promessa, né? É, porque E na, a na gente cabeça deixou... na cabeça da criança, eu tô dentro. Sim, É tipo não, isso. e a gente deixou de fazer a novela na Manchete justamente porque então, ia você vir perdeu na uma próxima. oportunidade pra poder... Né? E eu lembro que lá na Manchete, eles queriam porque queriam. Minha mãe colocou como empecilho a questão da escola, porque era fora do Rio, né? Então eles falaram, não, tipo, ele fica um mês fora, um mês gravando e um mês de aula. Tentou, ia mandar carta pra escola, aquela coisa toda, e ela colocou isso como empecilho. E aí quando veio o Vamp, mais uma situação, o Jorge Fernando, saudoso Jorge Fernando, que queria trabalhar com esse cara de qualquer jeito, que ele era alto astral, né? Aquela coisa toda. Enfim, entrei na novela no 21º capítulo, sei lá, e veio o Pingo, né? Que era o filho adotivo do Evandro, que ele adotou ali, que era um menino de rua, um moleque de rua. Tinha um pouco a ver, assim, que eu vivia na rua aqui, jogando bola, enfim. Já ajudou nem, um pouco. nem atua, né? Foi ele mesmo, né? Eu só tive que atuar pra roubar os outros, mas... Que isso eu não fiz. Isso eu não faço na vida real, não, tá, isso eu pessoal? não faço na vida real, não. Fique tranquilo. Mas assim, pô, jogar bola, né? Eu sou nascido e criado aqui no subúrbio, então até a questão mesmo de fala, gíria, né? Que a gente acaba adquirindo. O carioca já tem um pouco disso. E aí isso me ajudou muito, né? E aí eu tava na Vamp e o Jorge Fernando falava isso direto. Pô, gostei, moleque, você correu atrás do que tu queria, tal. Então foi muito legal. E pegou uma galera que era também de Top Model, né? Os filhos do Gaspar, da Top Model, tinham alguns que estavam na Vamp. O próprio Nuno, o Evandro, então essa galera toda que... tinha bastante criança, né? A Vamp, a Top Model, nós éramos em criança, acredito que porque eu, tinha, né? tinha Mas assim, assim. os adolescentes, acho que o único maior era o Marcelo Farias. Eu acho, não tenho certeza, acho que Top Model, eu acho que ele estava com 17 para 18 anos. Carol e Gabriela, Henrique, era tudo menor mesmo. E Vamp não. Vamp já tinha uma galera maior, tinha o Frederico Mairink, que hoje é diretor, Pedro Vasconcelos, e aí era uma galera, porque juntaram duas famílias, né? Da Joana Fon com o Reginaldo. Você sabe se tanto o Top Model e Vamp consegue assistir no Globoplay lá? Estão. Eu não sei se Top Model ainda está. Eu sei que a Vamp tá. Ah, legal. Eu sei que Top Top Model Model tava. Eu lembro que tava fazendo propaganda e tudo. Então, galera, pra matar a curiosidade, depois... Agora não. Agora aqui, hein? Depois do Panorama, dá uma olhadinha lá.